Meus irmãos, para a nossa exposição, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 4, um salmo bastante conhecido, Salmo 4. Diz assim a palavra de Deus: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha alegria, a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Oremos. Nosso Deus, lemos a tua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz. Pedimos que tu abras os nossos corações, concede-nos sensibilidade espiritual para entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Rogamos que o teu Santo Espírito nos assista, abrindo os nossos lábios e os nossos ouvidos, para que a tua palavra não penetre apenas a nossa mente e não seja produto apenas de nosso pensamento, mas encontre guarida em nosso coração para a tua honra e a tua glória. Amém. Meus irmãos, o Salmo 4, que é tão conhecido, ele é um salmo gêmeo do Salmo 3. Eles são escritos no mesmo contexto. O Salmo 3, a gente diz que é um salmo mais da manhã. O Salmo 8 é um salmo do entardecer. Eu, pessoalmente, hoje eu tenho vencido isso, mas eu acho tristonho na estrada o final de tarde. Eu acho muito solitário o final de tarde, ouvindo, talvez, alguns insetos mais barulhentos que insistem em perpetuar-se em meu ouvido, e o sol indo embora, a noite chegando. Eu acho, como eu disse, algo sombrio, talvez porque Adão era visitado por Deus, provavelmente no final da tarde, né? Na viração do dia. Eu não sei explicar bem isso. Este salmo é de um período assim, quando termina o dia e você tem chance de olhar o seu dia, o que aconteceu. Para muitos é um momento de amargura, de rememorar tristezas, incompreensões, injustiças sofridas. Para Davi, aqui não. Neste salmo, nós temos um brado de fé e um estímulo à confiança. Ele vai nos falar no verso 8 que ele deita em paz e logo pega no sono. Daí falarmos que é o salmo do entardecer. No verso 7, ele faz uma analogia. E sabemos que a analogia, uma comparação, é uma forma muito instrutiva para nós entendermos. E ele diz algo que pode parecer estranho no verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Pode parecer à primeira vista que Davi não liga para esses bens materiais. É tipo uma brincadeira que eu fazia com a minha esposa antigamente, ela hoje já não cai mais nisso. Eu dizia que não comprava presente no aniversário para não ofendê-la com coisas materiais. Então, era um bom argumento, bastante econômico. Então, pode parecer que aqui Davi está... ele não liga para bens materiais. Não, não é isso. Ele não despreza a alegria da manutenção. Nesse período mesmo de fuga, ele foi socorrido por Ziba, que lhe trouxe pão, passas, frutas de verão. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Ele também teve amigos em Maanaim que o ajudaram neste período, e o texto nos diz que eles entenderam que este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. E quando Davi é foragido, está lá em Maanaim, Barzilai é um homem muito rico que vai sustentá-lo. Ou seja,
Deus se valeu destes homens para a manutenção de Davi. Então, Davi não está dizendo que isso não vale nada. Contudo, a sua alegria em Deus é maior do que essas projeções. Já observaram as expectativas que nós fazemos? Vocês esperam algumas datas com muita ansiedade, alguns esperam o final de semana. Como nós gostamos de sexta-feira, eu pessoalmente aprecio muito a segunda, mas as pessoas esperam a sexta-feira ou esperam as férias. As crianças esperam as férias muitas vezes para ir à casa dos avós, lá onde tudo é possível, onde as leis são ocultadas. Então, elas anseiam por isso. E muitas vezes esse período não é tão agradável, aquele período de férias, de um feriado prolongado, onde nós fazemos o que passamos o ano ou semanas desejando fazer. Aqui, o salmista vai nos mostrar que a alegria dele, numa situação adversa, é uma alegria maior do que o suprimento importante, vital e necessário. Então, entendam isso. Não há um desprestígio das questões materiais. Ele está apenas dizendo que a alegria que ele sente é maior do que a alegria de algumas pessoas quando estão fartas. Obviamente, ele está falando de uma alegria espiritual. No Novo Testamento, nós encontramos Paulo mostrando que a alegria é um fruto do Espírito. E numa linguagem que parece estranha a nós, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque parece em alguns momentos que a alegria da embriaguez se confunde com a verdadeira alegria, e as pessoas olhando de relance, numa primeira visão, parece que ali temos uma alegria duradoura, e nada. As pessoas passam com muita rapidez da alegria à angústia, da alegria à depressão. E nós mesmos falamos de alguém que está muito alegrinho. Era uma forma usada para dizer que alguém bebeu e perdeu o controle. E é por isso que Paulo fala, olha, não vos embriagueis com o vinho. O vinho não traz alegria, ele traz dissolução. A ideia da palavra é trazer a perda das amarras. Você já não tem padrão, você se solta totalmente. E esse tipo de alegria do Espírito é diferente da alegria proporcionada pela embriaguez. E Davi está dizendo, olha, a alegria que eu sinto não está associada simplesmente àquilo que eu tenho. A alegria produzida pelo Espírito, ela traz em nós uma expressão diferente. E a alegria do salmista, por exemplo, aqui se expressou em salmos. Nós vimos um salmo que foi lido, de narrar as maravilhas de Deus, e aqui o salmista está nos falando sobre a alegria proporcionada por Deus. A alegria do salmista se manifestou na composição deste salmo. E eu quero, nesta noite, expor muito rapidamente alguns aspectos sobre a alegria dos santos. E uma das coisas que nós podemos aprender neste salmo sobre a nossa alegria, a alegria do cristão ou dos santos, é que ela não significa ausência de dificuldades. Alegria não significa ausência de dificuldades. Vejamos o verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi fala de sua angústia, que o fazia buscar a Deus. A ideia da palavra angústia no texto do Antigo Testamento é de algo apertado, algo estreito. E quando a gente pega a nossa palavra angústia, que surgiu no século XIV, é a mesma ideia de um lugar apertado, limitado, restrito. Tanto é que nós falamos, eu estou com o coração angustiado. As mães, quando os filhos começam a namorar, ficam angustiadas. Estou com angústia, essa menina não é para você. Essas coisas, aqui não acontece isso. Mas é um tipo de sentimento assim, o coração apertado. Quando eu me lembro, quando eu fui estudar fora, vindo do Rio de Janeiro,
Minha mãe ficava angustiada, toda viagem para mim era muito sofrimento, que eu queria nada sentir, mas via minha mãe triste, e sempre aquela questão, filho, não é melhor você ficar aqui não, por que você não estuda aqui em vez de estudar em Campinas? O coração apertado. E é uma relação muito curiosa do espaço, a questão espacial. Nós associamos a ideia de espaço à vida, ao ar. Nós falamos que estamos sem espaço. E por nós estarmos sem espaço, nós saímos para espairecer. E a ideia de espairecer é andar levemente. E o que tem a ver isso com o texto? É porque o salmista vai nos dizer que Deus trata da nossa angústia. E esse tratar da nossa angústia é trazer largueza. Nós estávamos profundamente angustiados e Deus, em sua palavra, Deus traz uma oxigenação para nós. Deus nos dá um lugar mais amplo, onde nós podemos respirar. Deus nos dá largueza. Deus nos dá leveza. E o salmista sabia o que era isso. Não era a primeira vez que ele enfrentava uma situação assim, porque ele diz que na angústia me tens aliviado. É uma experiência. Davi estava numa situação extremamente difícil, fugindo de seu filho que queria matá-lo. Ele passa a ser um foragido. Há poucos dias atrás, ele era um rei todo-poderoso, que não precisava nem sequer se envolver diretamente com as guerras. Mas agora ele está angustiado, mas ele se lembra que Deus o tem aliviado. E quando você olha com uma certa atenção o Salmo 4, nós podemos ver que Davi se sente humilhado no verso 1, melhor dizendo, na primeira parte do verso 2, quando ele fala de vexame, ele se sente humilhado. Na segunda parte do verso 2, ele fala de mentiras, ele está cercado de mentiras. No verso 4, entende-se que ele está sendo provocado à ira. E no verso 6, ele está circundado de dúvidas dos seus companheiros. E é algo tremendamente contagiante. Quando você vive num ambiente assim, extremamente triste, você acaba sendo contaminado, você acaba sendo contagiado. Estes homens estão perguntando, olha, que dará a conhecer a vida? O que vai acontecer conosco? São pessoas extremamente pessimistas, e ali está Davi diante destes homens. E quando você relembra um pouco a história de Davi, quando ele foge às pressas de Jerusalém, cabisbaixo, triste, amargurado, como parecendo que nada mais faltava para agravar a sua situação, surge um homem chamado Simei, da família de Saul, que atira-lhe pedras, joga areia, e o acompanha dizendo, não é alguém que falou algo e voltou. Este homem continua dizendo, está lá em 2 Samuel 16, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Davi ouve isso em silêncio. Seus homens querem matar esse Simei, mas ele não permite. E eu, quando leio isso, eu fico imaginando o controle espiritual de Davi, de não permitir que seus homens matassem. Porque é difícil, né? Você já está amargurado. E alguém segue você dizendo, olha, isso, sua amargura, é porque você fez isso. Olha, agora sim, Deus está se vingando de você pelo que você fez. Esta era a situação deste homem. E Davi, ele vai recobrando o seu ânimo, ele vai encontrando na sua memória, em sua relação com Deus, que ele é amado por Deus. Meus irmãos, parece uma coisa pequena, mas não é. Ele sabe que Deus conhece os seus. No verso 3, ele diz, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O distinguir de Deus, o conhecer de Deus,
envolve uma relação afetiva. Deus só conhece o seu povo. Deus se relaciona pessoalmente com o seu povo. Eu estou numa situação adversa, mas Deus me conhece. E quão difícil é termos esta visão quando estamos em adversidades. Então, ele aproveita de tudo isso, não para alimentar a sua ira. Irai-vos e não pequeis, uma tradução mais literal, podem ficar trêmulos, mas não pequem. A ira, ela não é má em si, vai depender sempre do motivo pelo qual nós estamos irados. Jesus Cristo ficou indignado, uma tradução literal seria irado, quando ele observa a incredulidade de seus discípulos. Mas a ira, mesmo sendo justa, quando ela adormece, ela deixa de ser ira para ser agora ressentimento. E o ressentimento sempre é pecaminoso. E ele diz, olha, irai-vos, não pequeis. Eu não vou alimentar a minha ira. Eu não vou permitir que a minha ira perdure. Eu não vou ficar fomentando em meu coração todas essas angústias. Porque o que acontece conosco? Quando você está com muitos problemas, você às vezes não consegue dormir. Eu estou numa fase assim, mas é porque eu estou muito alegre. Eu estou tendo muito trabalho, eu fico muito alegre pensando o que eu vou fazer de manhã e perco o sono. Pensa, amanhã de manhã eu quero fazer isso, acordar mais cedo, etc. A mente da gente não passa, não para. E quando nós estamos com problemas, não é diferente. E a tentação é você ficar ali, remoendo, fazendo uma análise de cada coisa que lhe falaram, tentando entender a história, por que você está vivendo isso, será que esse meio está certo? Mas ele diz, olha, irai-vos e não pequeis. Enquanto seus amigos, eles anseiam por dias melhores, Davi, então, ele entrega os seus anseios e as suas expectativas a Deus. No verso 6, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Esses muitos que dizem eram amigos dele. Ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, Senhor, dá discernimento a nós, para que possamos entender, em meio a uma noite trevosa, nós possamos entender que tu nos amas, que tu cuidas de nós, e que eu posso ter alegria a despeito de uma situação totalmente adversa. E ele então faz a comparação do verso 7, da alegria que Deus pôs no seu coração. A sua alegria, meus irmãos, não estava restrita a isso. E encontrar esse equilíbrio é muito importante. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele preso em Roma, escreve aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mas os irmãos de Filipos socorreram a Paulo com palavras e com donativos. E Paulo disse que ele aprendeu a estar contente. Ele sabia ter fartura e sabia ter carência, mas ele aprendeu. E nem por isso ele deixou de agradecer aos irmãos de Filipos pela ajuda, pelo socorro, e ele orava por aqueles irmãos. Ou seja, a sua alegria não dependia daqueles donativos, mas eles eram importantes. É preciso, então, meus irmãos, que nós entendamos que a nossa alegria, que muitas vezes é compreendida dentro de uma efusão, ela não precisa ser assim. Você pode estar alegre e sorridente, é o mais natural, mas você pode estar alegre, quieto. Você pode estar alegre trabalhando arduamente, mas alegre porque você estava desempregado e agora você tem um emprego. Alegre porque você se sente chamado por Deus para desempenhar aquela tarefa que agora você tem a oportunidade de fazer. Então, não sejamos artificiais quanto a isso. A alegria, ela independe de problemas e de dificuldades. Mas há um outro aspecto que eu quero destacar no texto, no verso 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi nos recomenda a confiar em Deus. Ele continua cultuando a Deus. Isso não é uma forma de desviar o problema.
Ele não está buscando um paliativo, algo para amenizar a sua dor. Não, ele confia em Deus. O problema, meus irmãos, é confiar e continuar confiando. Porque quando nós confiamos, a resposta vem logo, bom, tudo bem, resolvemos o problema. Mas quando a resposta não vem logo, você continuar confiando em Deus é mais difícil. Ele diz para que nós ofereçamos sacrifício de justiça e confiemos no Senhor. A alegria do salmista está relacionada ao fato de que ele conhece a Deus, por isso ele confia em Deus. Nós, às vezes, separamos muito drasticamente o que conhecemos de Deus e a nossa vida espiritual, ou, dito de uma outra forma, a teologia de nossa vida prática. E nós não podemos separar essas coisas. A nossa fé, ela carece não de emoção, a nossa fé carece de conhecimento. A vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro, é o que diz Jesus Cristo. E aqui, Davi precisava verificar quem era o seu Deus. Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? E Davi demonstra por que ele continuava confiando em Deus, por que ele continuava crendo em Deus, por que ele continuava cultuando a Deus, porque ele sabia que era o seu Deus. Ele mostra que o seu Deus é um Deus justo. Vejam o verso 1. Esse Deus não é indiferente às injustiças. Ele chama Deus de minha justiça. Essa expressão equivale a dizer: Deus é o defensor dos meus direitos. Eu posso não ver a justiça sendo feita agora. Parece que o mal prevalece e eu não consigo ver uma outra situação senão a vitória do mal. Mas eu confio em Deus e sei que Deus não é indiferente. No Salmo 5, Davi demonstra, por exemplo, a sua confiança em Deus, de forma muito parecida. Ele vai mostrar que Deus não tolera o mal e Deus manifesta no tempo próprio o seu santo juízo. Então, no Salmo 5, de 4 a 6, lemos: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Deus não é um Deus neutro, indiferente. Deus é justo. Eu estou vivendo uma situação de injustiça, mas Deus é justo. Então, meus irmãos, confie em Deus, continue cultuando a Deus. E mais, ele sabe que Deus é misericordioso. Ainda no verso 1, ele nos diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela é mais percebida, é que eu não posso me alongar tanto aqui nos Salmos para mostrar, mas ela é mais percebida em momentos de angústia, porque a misericórdia é um favor imerecido e quando há ainda demérito da parte de quem o recebe. Há uma diferença entre graça e misericórdia. A graça sempre é um favor imerecido, sempre. A relação de Deus sempre é uma relação por graça, mas a misericórdia envolve a nossa miséria. Antes da queda, Deus se relacionava com os nossos primeiros pais em graça. Após a queda, entra um novo elemento, que é a misericórdia. Então, nós não percebemos bem a misericórdia de Deus, porque nós estamos muito bem. Mas quando nós vamos analisar os Salmos, nós vamos ver que a misericórdia de Deus é ressaltada quando alguém está debilitado, atribulado, com consciência do seu pecado ou com a vida ameaçada. Ele sabe que seu Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus olha a nossa miséria e não é indiferente. E ele suplica a Deus que alivie a sua situação. Mas ele conhece os seus. No verso 3, ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si os piedosos. Deus nos conhece. Ninguém pode nos solapar diante de Deus. Ninguém pode mudar a nossa imagem diante de Deus. Deus sabe quem somos. Nós somos pecadores.
Por isso que o salmista tantas vezes se coloca diante de Deus como alguém inocente, e isso nos causa estranheza, mas ele se coloca como inocente em relação a determinada acusação, em relação a determinado pecado. Ou seja, eu não cometi esse pecado, estou limpo quanto a isso. Mas Deus sabe que todos somos pecadores. Deus sabe muito bem quem é Davi. E esse Deus é o Deus que nós cremos. Esse Deus me conhece. Ele sabe quem eu sou. Mas esse Deus nos dá discernimento no verso 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Os homens aqui ficavam a fazer perguntas. E como as pessoas gostam de perguntas abstratas, né? Gostam de perguntas que não têm resposta. Ou perguntas ao léu: quem nos dará a conhecer? Eu fico sempre comparando Davi com alguns estudiosos, filósofos pré-socráticos, que queriam saber a origem da terra, a origem do homem, e achavam que o mundo veio da água, da terra, do ar, do fogo, e assim por diante. Enquanto que Davi já tinha uma consciência muito além disso. Ele sabe que Deus criou todas as coisas. E aqui, seus amigos possivelmente estavam perguntando: quem nos dará a conhecer o bem? Ele busca em Deus o discernimento. Meus irmãos, esta é uma sabedoria que somente Deus pode nos dar. O conhecimento é algo fantástico, magnífico, mas a sabedoria que Deus nos concede nos faz entender o sentido das coisas, que tem pouco a ver com diplomas, papéis. No Salmo 119, 105, nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi não entende por que está passando por tudo aquilo ali, mas ele se alegra em Deus e, ao mesmo tempo, ele pede a Deus que irradie a sua luz, para que ele possa ver com maior clareza o significado da história, o significado da sua vida, o significado específico daquele problema que ele está enfrentando. Somente Deus pode fazer dessa forma. E mais, Davi, ele sabe que seu Deus lhe concede segurança. No verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu que me fazes repousar seguro. Às vezes é difícil dormir, não é isso? Você não está preocupado, nem com problemas, nem com o trabalho, que é o meu caso, que eu gosto, de ficar pensando no meu trabalho. Você está numa cama com colchão espesso, não vou ficar discutindo sobre o colchão ensacado ou não ensacado, que eu acho que isso é conversa, mas vamos lá. Então, um colchão de espuma, 40 milímetros, king size, um lençol fio egípcio, 400 fios, vinho, uma cor bonita, um travesseiro magnífico que se encaixa no seu pescoço, ali muito bem, um ar-condicionado que mantém uma temperatura magnífica para dormir, de outono, que está chegando, mas não parece, de 17, 18 graus. Está tudo ótimo. Sua janela de PVC, à prova de ruído, você não ouve nem filho chorando, que é uma maravilha. Então, está tudo em paz, mas você não consegue dormir. Meus irmãos, como é que Davi conseguiu com a cabeça na pedra? Cabeça na pedra e sabendo que, a qualquer momento, ele poderia acordar com uma gentil espada no seu pescoço. Pensei bem, como conseguir dormir? Mas ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Esse só aqui é muito importante. Somente Deus pode conceber esta paz. A paz concedida por Deus, ela excede a todo o entendimento. Essa paz, ela tem elementos de racionalidade, eu sei, porque eu conheço o meu Deus, mas ela ultrapassa muito a isso. Eu não consigo explicá-la totalmente. Salomão, ele vai nos dizer algo magnífico, ou Deus por intermédio dele. Eu creio que o que está em Provérbios expressa bem isso, quando Deus fala por meio de seu servo: o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Salomão experimentou isso, e certamente Davi também. Ele conhecia o seu Deus. Esta é a paz, é a alegria que ele podia usufruir.
Mas há um terceiro aspecto que eu destaco sobre a alegria dos santos, é que Deus atende ao seu clamor. Junto o verso 1 com o verso 3. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Primeiramente, meus irmãos, devemos observar que o clamor do salmista tinha um alvo definido. Ele diz que ele clamava a Deus no verso 4. As orações não são cartas circulares, não são malas diretas, que você atira para tudo quanto é lado e vê quantos respondem, você faz pesquisa de quantas mil você vai atingir. Eu me lembro que antigamente, nós fazíamos trabalho evangelístico e era carimbado folhetos, depois começamos a fazer etiquetinhas de folheto, aquele sistema de pequenas etiquetas, e a impressora matricial imprimia, e a gente tinha percentual de cada 1000 folhetos, uma pessoa, talvez fosse a igreja, e assim por diante. E a estatística não é muito diferente, não. O que eu aprendi na prática é que pessoas que moram em torno da igreja são as mais difíceis de atenderem convite. Pelo menos é o que eu aprendi vendo. Bom, a oração a Deus não é isso. Olha, eu vou orar para todos os deuses, quem sabe um deles me atenda. Não, meus irmãos, a oração é dirigida a Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Os pagãos saíam atirando para tudo quanto é lado, para ver quem sabe um Deus pode nos ouvir. No Salmo 115 nós lemos: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Muitas vezes nós clamamos, não talvez a deuses formais, mas aos nossos deuses, os nossos recursos, a nossa autossuficiência. Nós confiamos em pessoas, nós confiamos no poder de nossa inteligência, no poder de convencimento. No entanto, o salmista confiava em Deus. Deus atende à sua oração. No Salmo 106, nós lemos: olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, com o coração apertado, lhes ouviu o clamor. Deus é a nossa força. Isaías 25, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Meus irmãos, às vezes é difícil ter a atenção de alguém. Isso é quase um truísmo, ou seja, é uma verdade repeticiosa. Eu acho mais difícil conversar com pessoas, às vezes, por telefone, do que pessoalmente. Tem pessoas que não conseguem conversar com você sem olhar no celular. É impressionante. Vocês não devem ter experimentado isso. Mas é complicadíssimo o tempo todo. É quase um vício de olhar no celular para ver se tem uma mensagem e você está querendo conversar algo sério. E como você conversa algo sério com alguém que não lhe dá atenção? E quando, para você, já falar dos seus sentimentos já é algo difícil, ou de um assunto que é muito complexo para você. Nós temos nossos assuntos assim. E, além disso, é um aspecto que nós não percebemos, a questão de gênero. Homem e mulher são diferentes quanto a isso, e tanto o homem não sabe entender a mulher por vezes, e a mulher entender o homem. São coisas diferentes, tratar determinados assuntos. O desemprego para o homem, por exemplo, tem uma conotação, em geral, diferente para a mulher. Então, o homem falar que foi demitido é algo extremamente difícil para ele, muitas vezes. Bom, como é que você vai agora tratar de questões sérias? Volta ao ponto. Se alguém está sempre no celular, mostrando um cachorrinho bonitinho, que em geral eu também gosto desses cachorros bonitinhos, né? O Golden, né? O inteligente que só ele, são caros também. Como é que você vai fazer isso? Mas meu ponto é a nossa relação com Deus. O salmista sabe que Deus o ouve. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si
o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. A alegria do salmista amparava-se no fato de que Deus não é indiferente, porque sabemos que a indiferença é algo dilacerante. Quando alguém pouco liga para os nossos problemas, para o que estamos dizendo, alguém se mostra totalmente desinteressado de algo que nos angustia. Mas Deus, que é misericordioso, que é a minha justiça, que distingue para si o piedoso, esse Deus me ouve. Não há problemas de comunicação. Deus não entende mal, Deus não está muito ocupado. Não há nenhuma interferência em nossa comunicação. E é por isso que Ele pode descansar confiante. Em paz me deito e logo pego no sono, mesmo numa situação aflitiva. Davi, então, diz para nós que ele usufruía de uma bênção maior, inimaginável, a Absalão e aos seus conspiradores. Porque Absalão e seus conspiradores podiam estar alegres, na fartura, e podiam imaginar, Davi agora está remoendo, perdeu o reino, agora eu quero ver como é que ele vai se virar. Não tem mais fartura, não tem mais aqueles lençóis tão bons que ele usava, aquele travesseiro de pena de alguma coisa, não tem mais. Agora está na pedra, fugindo pelo deserto, calor à noite, calor durante o dia, frio à noite. Nada. Davi tinha uma experiência com Deus totalmente diferente, porque ele conhecia a Deus. O resultado disso tudo, Davi venceu e ele pôde voltar à sua terra, ele pôde voltar a Jerusalém. E agora, aquele Simei que atirou pedra, vai cruzar com ele de novo. Simei pede perdão, humildemente, e mesmo havendo agora homens de Davi que queriam matá-lo, e eu cá comigo fico pensando, Davi era uma grande chance, mas ele deixou para o seu filho fazer isso depois, é outra história, mas ele falou, olha, não façam isso. Ele volta para a sua terra em paz. Ele não matou nem quando estava deprimido, nem o matou quando estava alegre. É impressionante isso. Ele não coloca atenuantes ou agravantes. Eu estava aborrecido, agora eu estou alegre. Porque quando nós estamos também com um sentimento muito efusivo, nós fazemos muitas bobagens. E ele não fez. Então, meus irmãos, aqui temos aspectos dessa alegria dos santos. E eu quero destacar algumas implicações conclusivas, partindo do que podemos ver. A primeira delas é que a alegria, ela não está simplesmente, reparem a palavra simplesmente, condicionada ao ter e possuir. Não há nada de mal nós nos alegrarmos, por sabermos que Deus, finalmente, nos permitiu conseguir aquele financiamento da casa própria, ou terminamos de pagar, ou nos aposentamos, ou fomos realocados, finalmente voltamos ao trabalho. Não há nenhum mal nisso, ou trocamos de carro, nenhum mal quanto a isso. Mas a alegria cristã, ela não depende apenas disso. Esta era a experiência de Davi. Um outro aspecto é que as angústias, muitas vezes, são meios usados por Deus para o nosso amadurecimento espiritual, concedendo-nos, assim, a oportunidade de refletir sobre os feitos de Deus. Quando você tem uma semana muito cheia, pode observar que você não digere muitos acontecimentos. Você não vê passar os dias. E, às vezes, o que aconteceu domingo passado, parece que faz tanto tempo, e fala, não, foi domingo passado. Olha, eu nem tive tempo de digerir sobre isso. Muitas vezes, nós estamos com a vida fluindo com tanta naturalidade, com tanta paz e alegria, que nós não percebemos os feitos de Deus, as bênçãos de Deus em nossa vida. E, por vezes, as aflições são formas que Deus usa para nos disciplinar, para nos educar e para nos fazer refletir como Deus tem sido misericordioso conosco. Um outro aspecto é que, em todas as situações, devemos confiar em Deus. Ele, somente Ele, é poderoso e sábio para nos atender
conforme as nossas reais necessidades. Deus nos atende naquilo que nós realmente precisamos, e nós nem sempre temos clareza do que precisamos, mas Deus sabe, Deus distingue para si o seu povo, Deus ouve quando nós clamamos, Deus está atento às nossas orações, podemos descansar nele. Um outro aspecto é que nós precisamos conhecer mais o nosso Deus, a fim de solidificar ainda mais a nossa fé em suas promessas. Deus, ele não tem compromisso com o que você crê, e ele não tem compromisso com o que eu creio. Ele tem compromisso com a sua palavra, com as suas promessas. Eu tenho que aprender a educar a minha fé à luz da palavra de Deus. Só que nós nem sempre vemos os resultados como gostaríamos ou de forma tão rápida. Então, nós temos que aprender a conhecer a Deus e saber que Deus é justo, que Ele não é indiferente ao mal, que Deus tem um tempo certo de agir, que Ele nos guarda em todas as circunstâncias, a despeito de eu não conseguir ver isto de forma tão imediata. Um outro ponto. O que realmente nos aflige e alegra? Os amigos de Davi faziam perguntas ao Léo. Davi, no entanto, confiava em Deus e se alimentava, como diz no verso 6, com a luz do rosto de Deus. Ou seja, ele buscava em Deus. Às vezes, ou normalmente, nossos problemas estão aqui embaixo e nós queremos solucioná-los a partir de baixo. É uma armadilha para nós, é um teste de confiança. Os nossos problemas estão aqui embaixo, mas Deus nos desafia a olhar para Ele. E é a partir dEle que eu encontrarei a solução para os problemas aqui embaixo. Mas nós gostamos de ficar aqui embaixo porque achamos que a nossa atenção ela é maior do que a sabedoria de Deus, do que o cuidado de Deus, do que a bênção de Deus. Nós temos que aprender a olhar para Deus. Ele é quem ilumina a nossa vida, quem ilumina o nosso caminho, que nos mostra a resposta para as nossas necessidades. Um outro aspecto é que a paz verdadeira pode existir apesar das dificuldades. O caminho da oração é o mesmo caminho que nos conduz à paz. Quando você compara o verso 1 com o verso 8, você entende isso. Deus nos tem aliviado, Ele ouve a minha oração, e é por isso que eu deito e pego no sono, porque Deus tem me ouvido, Deus tem me guardado. E a última aplicação que eu faço é que na eternidade não haverá mais angústias, antes estaremos na presença benfazeja de Deus, do nosso Deus. Ele mesmo nos dará largueza. Hoje enfrentamos momentos de angústia, de aperto, coração apertado, o peito sem ar. Mas Deus cuida de nós e Ele vai nos dando mostras disso. E na eternidade jamais experimentaremos isto, porque já terá passado todas estas fases da nossa existência. Mas, enquanto isso, Deus que nos chamou, Ele vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando, e nós vamos aprendendo a nos alegrar com os atos de Deus na história. E por isso que a igreja deve se alegrar, considerando os seus 55 anos, sabendo que houve dificuldades, problemas, não precisa conhecer a história da igreja para saber que toda igreja tem dificuldades, todas as igrejas existem mal-entendidos, nós somos humanos, somos frágeis, nós somos pecadores, mas Deus tem preservado o seu povo, e aqui estão vocês, como resultado disso. Que Deus os abençoe. Amém.